Para fazer o nosso chales, vocês vão colocar 16 pontos na agulha e tecer 3 carreiras em cordões. Então, você pode fazer as 3 carreiras em meia ou em tricô. Eu tô fazendo elas em meia, mas tanto faz. O importante é fazer as 3 carreiras em cordões. Aí, então, ele vai ficar... Fiz 3 carreiras, de um lado fica 2 carreiras, do outro lado fica uma. Aí, eu vou começar a fazer o nosso motivo aqui. Então, para começar, você vai fazer assim. Eu faço um mate simples. Laçada, e aqui, nesse ponto, eu vou fazer 3 meias. No mesmo ponto, eu faço 3 meias. Aí, eu torço e tiro aqui. Segura a linha para poder torcer e faz os 3 pontos. No mesmo ponto, eu fiz 3 meias. Esses 3 pontos é onde vai ser a folha. Aí, eu fiz um meia, quer dizer, um mate simples, laçada, 3 meias dentro do mesmo ponto, e agora eu dou uma laçada e faço os 9 pontos do meio em meia, que aqui é o direito do nosso chale. Quando eu chegar no final, que tem os 4 pontos finais, eu vou dar uma laçada, fazer um mate simples e terminar em meia. Então, vamos lá ver como ficou. Eu tenho na agulha, agora o avesso. O avesso, você vai fazer assim. O primeiro ponto desse lado, que é a borda, eu tiro sem fazer, aí eu faço 3 meias. Vou fazer agora os 9 tricôs, inclusive a laçada lá na frente em tricô, porque é aqui que está acontecendo o aumento do chale, ó. Aqui a laçada em tricô. Aí, aonde acontece a folha aqui, ó, eu vou tirar um meia, um tricô, um meia e todos em meia no final. Agora, carreira do direito. Os 2 primeiros pontos, eu faço um mate simples em meia. Laçada, meia. Então, aqui você vai observar que os 3 pontos que vão aumentar. Eu vou pegar em meia um dos pontos da folha, laçada, o meio da folha em meia, laçada, meia. Aí, laçada, que é onde vai começar o aumento. E agora, eu faço os 10 pontos em meia, porque aconteceu já um aumento aqui. Laçada, aí aquela laçada que foi dada lá na outra carreira, eu vou matar ela simples aqui, fazer um mate simples em meia, e teço meia até o final. Então, aqui, ó, o que tá acontecendo aqui? Aqui é as 4 carreiras da borda, tá? Inclusive a laçada, os 4 pontos. O aumento que está acontecendo aqui,
3, 6, 9, 10 e a 11 a laçada. A folha acontecendo, que são esses 5 pontos, sempre vai ser ímpar. E os 2 da borda. Agora, eu vou voltar fazendo a carreira seguinte. Então, para fazer essa volta, eu venho, tiro sem fazer o primeiro ponto em meia, teço os seguintes em meia, que são os pontos da borda, os do meio, onde está aumentando o chale, todos em tricô, eu tô no avesso do trabalho, todos em tricô. Inclusive a laçada aqui, ó, que foi dada. Aí, agora, tudo em meia. O do meio da folha em tricô, meia. Até o final. Então, eu fiz aqui o avesso do nosso chale. Agora, eu vou fazer o direito. Mate simples para começar em meia. Laçada, meia, meia. Então, aqui, ó, 2 meias, antes desse meia que faz o meio da folha. Laçada, meia, laçada, 2 meias. Então, aqui aumentou, era 3, aumentou 2, foi para 5. Então, eu tenho 5 pontos fazendo a folha, mais o do meio, né? Então, eu tenho os 2 pontos feitos, laçada, o meio, laçada e 2. Então, 3 para esse lado e 3 para esse lado. Então, sempre vai acontecer ímpar. Então, 3 de um lado e 3 do outro. Aí, laçada e venho fazendo onde foi os aumentos. Então, o meio aumentando. Laçada, faço um mate simples aqui. E termino em meia. Vou começar novamente. Lembra sempre que do lado que faz a borda, eu começo sem fazer, em meia. E aí, teço 2 meias, mais a laçada em meia. Então, ficou os 4 pontos da borda. E aí, tricô. Aí, eu cheguei na folha, 2 meias, a laçada em meia. O centro da folha em tricô, a laçada em meia e os outros 2 pontos em meia. E termino em meia os 2 pontos da borda. Começo novamente. Mate simples em meia, os da borda, aqui, do lado da folha. Laçada, aí aonde eram 2 meias, agora eu tenho 3 meias, com a laçada que aumentou. Laçada de novo, o meio da folha, laçada e 3 meias. Então, aqui, ó, aumentou o centro da folha já. Aí, laçada e o meio, todos em meia. Laçada, os 2 pontos seguintes em mate simples em meia e termino em meia. Volto,
fazendo o avesso, tiro sem fazer o primeiro ponto, teço os dois em meia, a laçada em meia. Os 4 da borda estão aqui. E aí, venho fazendo o meio aonde tá sendo aumentado o nosso chale. A folha já, ó, 1 meia, 2, 3, a laçada em meia. Aí, o centro da folha em tricô, de novo, ó, a laçada em meia, 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 a folha. E os 2 pontos finais também em meia. Agora, volto. Começo em mate simples em meia. Laçada, aí venho, ó, 1 meia, 2, 3, 4. Aí, laçada, o ponto do centro em meia, laçada e tudo em meia. Laçada e os pontos centrais em meia. Laçada, os 2 pontos seguintes, mate simples em meia, meia e meia. Ó lá como tá ficando, ó, a nossa folha aqui. Voltando aqui. Primeiro sem fazer, em meia, aí eu faço 2 meias, a laçada em meia. E os pontos centrais, onde aumenta o nosso chale, tudo em tricô. A laçada em tricô. Aí, a folha aqui, ó. Meia, 1, 2, 3, 4, a laçada 5. Então, fiquei com 5 meia. Um tricô, de novo, ó, a laçada em meia, 2, 3, 4, 5. 5 meia. Aí, os 2 pontos finais em meia. Vamos. Eu não posso considerar a folha como aumento, né? Porque ela vai diminuir depois. Então, as 2 primeiras, os 2 primeiros pontos eu passo mate simples, laçada, aí eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 meia. Aí, laçada, meia, laçada, meia. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada e teço normal. Tudo em meia aqui, ó. Laçada, mate simples aqui. E termino em meia. Vou voltar fazendo o avesso. Tiro sem fazer o primeiro ponto, 2 meias, a laçada em meia. Os pontos centrais em tricô.
a laçada em tricô. Agora a folha, ó, meia, 1, 2, 3, 4, 5 meias e a laçada em meia. O centro da folha em tricô, laçada em meia e os pontos seguintes todos em meia, da folha e da borda. Volto direito agora. Faço o mate simples aqui do início da folha, laçada, tricô, o tricô em meia, agora tudo em meia. A folha tá sendo feita toda em ponto cordão, ó. Laçada, o do centro em meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada, aí os pontos que estão sendo aumentados no meio. Laçada, mate simples e termino em meia. Avesso de novo. Tiro sem fazer o primeiro ponto. Os 4 meia aqui. Os pontos centrais em tricô. Agora, chegou na folha em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O do meio da folha em tricô e os seguintes tudo em meia, até os da borda. Direito. Os 2 primeiros pontos eu faço um mate simples em meia, laçada e na folha meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, o do meio e meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, e aí os pontos centrais que estão aumentando o nosso chale, todos em meia. Laçada, mate simples e termina em meia. Começa a carreira do avesso. Tira sem fazer o primeiro ponto, meia, 2 meias, a laçada em meia. E o centro em tricô, que é o aumento do nosso chale.
a laçada em tricô. A folha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa folha vai até 8 pontos de cada lado. O do meio em tricô e agora do outro lado mais 8 pontos. Agora, nessa hora, a gente vai parar de aumentar a nossa folha. Nós vamos fazer essa carreira, a próxima carreira e o avesso sem aumentar e sem diminuir também ainda. Nós vamos fazer para deixar a folha mais alongada, não tão achatada. Se você quiser já começar a diminuir, também pode, ela fica mais achatada. Então, aqui, ó, eu vou dar a laçada da borda, mas a laçada do meio da folha eu já não vou dar mais. Então, aqui, ó, eu vou fazer os 8 pontos e meia. Aqui, eu não dou laçada, eu sigo. E lá do outro lado também não dou laçada, eu só sigo. Eu teço normal, sem pôr laçada no meio da folha. Aqui, ó, a folha fica sem laçada nesse meio. Aqui eu dou laçada porque é que tá acontecendo o aumento do nosso chale. E aí, sigo fazendo meia aqui no meio. Laçada, mate simples em meia e teço os 2 pontos finais aqui em meia. Vou voltar fazendo o avesso. Começo tirando o primeiro ponto sem fazer, teço os 2 pontos em meia, a laçada em meia. Esses são os 4 pontos da borda. E aí, venho fazendo o meio em tricô. Cheguei na folha, ó, eu vou tecer como está, sem fazer nada diferente. Fazer tudo em meia. Inclusive, aqui, ó, aonde é o centro da folha, que estava sendo feito tudo em meia, em tricô, esse vai ser em meia. Então, a folha toda agora vai ser feito igual. Aquela nervura, o meio da folha já não vai ficar mais marcado daqui pra baixo. Tudo em meia. O avesso aqui. Ok. Aí, eu tô com a folha aqui, ó. Tá vendo a folha? Ó, o aumento que foi feito, que tá acontecendo aqui, ó. Aqui aconteceu. Olha aqui. Então, eu tenho a borda, o aumento do meio aqui e a folha acontecendo, ó. Agora, aqui, isso já não muda mais, agora ficou tudo inteiro. Nessa hora, agora, a gente vai começar a diminuir e fazer a ponta da folha. Então, eu faço mate simples normal. A laçada da borda. E aí, eu faço um mate simples aqui na ponta na lateral da folha, dessa forma. E teço o restante em meia. Ó. Vou até do outro lado da folha, em meia. Quando faltar 2 pontos para terminar os pontos da folha, eu tiro um ponto, faço um ponto, devolvo na agulha esse ponto
e derrubo o ponto seguinte sobre esse que eu fiz. Então, ele fica um arremate trazendo o ponto pra cá, tá? Então, aí eu sigo agora dando laçada pra continuar o aumento aqui e teço normal o meio. Laçada, o mate simples. E aí, 2 meias. Então, eu comecei a diminuir a nossa folha. Agora, eu venho fazendo o avesso igual está, igual eu tava fazendo tudo, né? Então, eu tiro sem fazer o primeiro ponto, teço 2 meias, a laçada em meia. E o meio, onde tá sendo o aumento do chale, tudo em tricô. Terminei, teço a laçada em tricô, agora venho fazendo a folha tudo em meia. Então, vai começar, eu comecei a diminuir para fazer a ponta da nossa folha. Por isso que eu fiz mate simples nas bordas da folha. E como não tá acontecendo a laçada lá no meio, ela começa a diminuir. Aí. Agora, eu vou voltar fazendo a outra carreira, diminuindo a folha. De novo, na borda, eu faço mate simples igual sempre, laçada, e faço mate simples no começo aqui em meia da folha, e teço normal meia, até do outro lado da folha. Aí, olha, tá faltando 2 pontos para fazer, eu faço um, devolvo na agulha e derrubo o ponto seguinte sobre a agulha. Aí, venho, dou laçada e venho fazendo o meio. Aqui, tudo igual. Laçada, mate simples aqui do outro lado e 2 meias. Volto fazendo o avesso. Tiro sem fazer o primeiro ponto, 2 meias, a laçada em meia, e aí o meio tudo em tricô. Cheguei aqui onde tá a laçada em tricô, a folha normal em meia, pra continuar fazendo os cordões da folha. Terminei a folha, tem a laçada em meia e o último ponto em meia. Volto fazendo de novo o arremate da folha.
Os 2 primeiros pontos eu faço mate simples, igual eu tô fazendo desde o início, laçada, o mate simples no começo da folha e teço até o outro lado da folha. Os 2 pontos finais da folha eu teço em meia, devolvo para agulha esse ponto e derrubo sobre e dou a laçada. 1, 2, 3. E venho fazendo o meio da mesma forma. Laçada, mate simples aqui e meia até o final. Começo a outra carreira. Vou voltar aqui de novo fazendo o avesso. Primeiro ponto eu tiro sem fazer, meia, e faço tudo em meia. Aí, o meio em tricô. Aí, a laçada em tricô. A folha e meia. Então, eu tô fazendo a folha em cordões, né? Então, por isso que uma carreira você faz em meia, na outra também, que aí fica os cordões. Se você quiser fazer os cordões em tricô, também pode fazer, porque aí todas as carreiras você vai fazer em tricô. Aí, aqui, o mate simples para fazer o lado da folha, laçada, o mate simples na folha já, e aí eu teço a folha. Nós vamos diminuir até ficar 3 pontos na folha. Eu vou fazer tudo igual até ficar 3 pontos aqui. E já mostro pra vocês esses 3 pontos. Pronto, eu cheguei na folha, aonde tem só 3 pontos aqui na folha, ó. Esses 2 pontos é da borda. Aí, a folha eu tenho 3 pontos, tá vendo aqui, ó? 3 pontos. Então, nós vamos fazer um mate triplo agora. Então, faço igual estava fazendo, faço um mate simples em meia aqui, laçada. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um mate simples na folha agora. Aí, eu devolvo pra agulha e trago esse terceiro ponto sobre o primeiro. Então, eu fiz um mate triplo aqui, ó, tá vendo? No final da folha, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu sigo fazendo igual. Eu vou dar laçada e fazer o aumento aqui ainda do meio. Aqui, tudo igual. Aqui no final, da mesma forma, laçada, mate simples em meia, que faz parte da borda,
e 2 meias normal. Aí venho, ó, tiro o primeiro sem fazer, igual sempre, e faço 2 meia, a laçada em meia. E o meio eu venho fazendo em tricô. Ó, aqui no meio, nós começamos com 9 pontos, lembra? Então, cheguei com 26 pontos aqui em cima. Aí, o ponto da folha ficou um só. Eu faço ele em meia. E os 2 seguintes em meia. Então, o que que aconteceu aqui? Eu finalizei a folha. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, a borda tá aqui. Os 9 pontos aqui do começo, que foi aumentando, chegou em 26. A folha que ficou feita aqui, ó, porque começamos com 3 pontos, fomos aumentando, voltamos a diminuir e cheguei com 1 ponto e os 3 pontos estão aqui. Então, aqui é assim, agora, vocês vão continuar, fazer a mesma coisa que fez aqui embaixo. Vai repetir a folha e aqui vai aumentar. Você vai fazendo esses aumentos até quanto você quer de largura. Aí, se você chegar no meio das tuas costas, você chegou no tamanho que você quer, você terminou o bico. Você pode fazer até no ombro de um tamanho, depois fazer ele reto, o ombro todo nas costas, sem fazer bico, e depois começa a diminuir na outra folha. É importante você tirar a medida das suas costas e do peito para ver que largura que você quer. E aqui você vai aumentando até quanto você quer. Então, isso aqui vai sendo tudo aumentado. Ele vai fazer um chale, um bico, né? Ele vai fazer isso aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer a próxima folha aqui. E depois é só repetir tudo que nós fizemos até o final, tá bom? Então, vamos começar aqui a carreira que vai iniciar uma nova folha. Então, para começar, o mate simples igual sempre, e meia, laçada, e aqui eu tô o começo da folha, então aqui eu vou fazer os 3 pontos, faço um, ponho de novo na agulha e dou uma torcida no ponto aqui, ó, pra pegar por trás, pra não ficar solto. Faço o segundo ponto, pego de novo o mesmo ponto e faço o terceiro. Então, eu fiz os 3 pontos que vai começar a folha, laçada, e vou continuar pegando do mesmo jeito para aumentar. Se você não quisesse aumentar, quisesse que ficasse reto aqui, você fazia um mate simples agora. Eu tenho que fazer sempre a laçada aqui para criar o sulco entre a folha e a outra. Como eu quero aumentar, eu continuo pegando igual. Então, eu vou fazendo igual até eu chegar no triângulo que eu quero. Então, aqui, ó, tá os 3 pontos que vai começar a folha igual eu comecei lá embaixo. Então, os 2 pontos da borda, os 3 da folha e eu continuo o meio. Do outro lado é do mesmo jeito.